Fala, recruta, vamos agora entender a importância do bendito do bloqueio anestésico, tá? O que que eu quero, qual que é o objetivo dessa aula? Realmente eu não vou ensinar todas as técnicas de bloqueio, porque a gente tem o curso, né, a formação lá, o nosso curso do anestesia sem ultrassom, em que eu ensino diversas técnicas, como realmente realizar anestesia dentro da tua rotina, sem necessariamente ter um ultrassom. Não falo que ultrassom como pode dizer, que o ultrassom é dispensável. Não, infelizmente não é. Mas também não é único exclusivamente. Eu não preciso fazer bloqueio apenas se eu tiver ultrassom. Existem várias técnicas que a gente consegue utilizar referências anatômicas, como o nosso guia, para realmente fazer anestesias seguras. Então, tem técnicas, até mesmo quem tem ultrassom, não usa ultrassom para fazer essas técnicas. Então, a gente tem muita vantagem e muitas formas de conseguir contribuir na rotina do nosso paciente. Mas se você não entender a importância do bendito do bloqueio, você não consegue se importar com isso, tá? Ah, eu consigo fazer? Consegue, mas não é para você o bloqueio. Opa, o bloqueio é para o seu paciente. Então, por isso que eu tenho que falar para você o porquê que é tão importante utilizar técnicas de bloqueio. Por mais simples que seja o procedimento, o paciente sempre vai ser beneficiado com uma técnica de bloqueio, tá bom? Então, aqui o que a gente vai aprender? A importância de controlar a dor utilizando o meio do bloqueio, tá? Então, a gente precisa entender a fisiologia da dor. Então, a gente vai ter lá receptores que vão fazer a transdução, receptores químicos, térmicos e mecânicos. São esses que vão ser estimulados e começar o caminho da dor, que a gente chama de potencial elétrico, tá? Então, essa é o que eu explico na graduação, que é a condição de apertar um botão do teu computador e o teclado trazer um código binário para o computador entender que botão você apertou. Então, o botão aqui é o receptor. O ato de você apertar o botão é a injúria nociva, né? O estímulo nocivo, é o trauma, a lesão, a perfuração, a térmico, o químico, que vai estimular esses receptores, tá bom? Existem pelo menos três feixes nervosos que vão fazer essa condição pensando no sensitivo. Eu poderia ter ainda o tátil, mas no tátil a gente não consegue bloquear ele. Então, o bloqueio que a gente faz é sensitivo. Então, por isso que muitas vezes, na anestesia humana, acaba dando um pavor, porque a mulher lá na hora de cesárea, o anestesista fala: olha, vamos fazer uma epidural e você não vai sentir nada. Aí chega lá na hora, a mulher sente as pessoas pegando nela. É uma sensação estranha, mas ela está sentindo alguma coisa. Ela fica desesperada. Então, daqui a pouco a dor vem. Se eu estou sentindo, a anestesia está passando, doutor. E ela começa a ficar aflita, começa a ficar ansiosa, tá? Porque falaram que ela não ia sentir nada, mas mentira, vai sentir. Vai sentir o tato, tá? O que não vai sentir é a dor. E é muito estranho, porque a dor, ele ajuda a entender se a pessoa está apertando muito ou está apertando pouco, né? Então, isso é de estranho sentir. Eu passei por epidural e é muito ruim sentir o toque e não sentir a dor. Então, realmente é muito esquisito, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Você tem três feixes nervosos, rápidos, intermediários e os lentos. Isso vai interferir na sensibilidade, né? Como que isso vai acontecer lá dentro do corpo. Então, o rápido, ele é muito rápido, é o que realmente vai levar o estímulo do arco reflexo para cessar a injúria, tá? E em questão somática, né, em questão periférica, ele é bem pontual, porque existem muitos receptores. Então, mapeamento cutâneo é muito rápido de você identificar onde foi. Então, você apertou, e apertei um botão, quase. Você furou o dedo, você olha para onde furou. Esse é o feixe rápido. Logo em seguida vem a dor, que é a inervação, né, as fibras intermediárias de velocidade, aí você vai sentir, ai, doeu, e de repente vem o ardor, vai arder, aí você põe o dedo na boca, na hora que arde, você põe. Então você tira o dedo e olha, são os feixes rápidos. Você fala, ai, né, você foi intermediário, e você faz e põe o dedo na boca, aí realmente essa fibra grossa, não mielinizada, que vai ser uma resposta mais lenta. Então, o sentir dor, ela está muito relacionada a essa formação de fibras, tá bom? E a partir do momento que o receptor for estimulado, ele vai gerar um potencial elétrico, ele vai gerar uma mudança de polaridade na membrana do neurônio e vai chegar para a segunda etapa da fisiologia da dor, que é a transmissão. Então, agora, esse potencial elétrico vai ser transmitido para o primeiro processador. Tudo isso, gente, está acontecendo no primeiro neurônio, tá bom? Quando o primeiro neurônio chegar lá no segmento medular
e começar a conversar com o segundo neurônio, que a gente vai falar que o canal de comunicação é a fenda sináptica, onde a comunicação vai se passar por neurotransmissores e informações que a primeira célula vai transmitir para a próxima, tá? Ali a gente vai ter um processo de modulação. O que acontece? Essa feixe nervosa da transdução ela vai vir em região dorsal ao segmento medular, que é a porção sensitiva. A resposta motora vem por feixes ventrais, tá bom? Então, nesse momento, vai passar por um gânglio, e esse gânglio vai fazer a informação e vai puxar o arco reflexo, tá? Vai falar para você puxar o membro, dependendo da situação que o paciente está passando, tá bom? Entre a primeira e a segunda a célula, ali na frente sináptica, a gente vai ter um fator de modulação. Então, o segundo neurônio vai olhar assim: não, essa informação é muito grave, é muito importante, vamos piorar um pouco o cenário. Não, essa dor não é tão preocupante, não é tão nociva, vamos amenizar ela, tá? É aquela coisa que eu falo do lutador de Taekwondo chutando o poste, chutando o poste. O que ele está fazendo? Ele está mostrando para o corpo que aquilo dali não é nocivo, que aquilo dali eu quero que faça, é aquilo ali eu tenho que acostumar o meu corpo a sentir aquela dor, que todos os esportistas de elite acabam tendo que se acostumar com dor, né? Então, essa dessensibilização é acostumando a modulação a modular para baixo, tá? Então, o corpo vai começar a modular, não, essa dor aí é rotineira, mas ela não é nociva, então vamos amenizar ela, vamos ignorar essa dor para não sentir. Essa modulação que faz com que você não sinta o teu tênis, mas agora que eu falei, você está sentindo o teu tênis. Por quê? Porque a modulação recebe essa informação, poxa, é um tátil ali, é um tecido, não preciso ficar incomodando ele. Ele desliga essa sensibilidade da tua roupa. Então agora você está sentindo a tua calça, você está sentindo até mesmo o elástico da cueca aí, você vai começar a sentir agora, porque eu falei, tá? Porque o corpo, na verdade, está modulando para você não ficar sentindo isso. Então tudo isso está acontecendo na modulação. Para quê? Vamos economizar o cérebro. Para que jogar esse monte de informação na cabeça se não vai ter importância nenhuma? Por isso que eu falo que aqui a gente vai ter um pequeno microprocessador que vai entender se aquela dor é realmente importante ou não, beleza? Mas você não falou que é tátil? Pois é, mas uma condição de dor realmente ela pode ser do tato, a diferença do tato para a dor pode ser uma coisa muito pequena. Por exemplo, coceira já é dor, coceira não é tátil, tá? Então, para você entender um pouco essa diferença. A partir do momento que há essa comunicação da primeiro neurônio para o segundo neurônio, vai ocorrer a projeção. Então, essa informação agora vai ascender lá para a região do tálamo, aonde a gente vai sentir a dor, onde realmente a gente vai ter o prazer ou desprazer da dor. Alguns sentem prazer, mas aqui na veterinária a gente nunca vai considerar que o nosso paciente é sadomasoquista. Então, a gente vai entender que toda dor que chega na região do tálamo é desprazerosa, tá bom? É não desejada. Com isso, a gente vai ter uma condição que é o sistema límbico. Quando o estímulo de dor chega na base do cérebro, na região do tálamo, que aí sim a gente vai ter respostas como vasodilatação, vasoconstrição, desculpa, a gente vai ter taquicardia, a gente vai ter aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. Tudo isso está acontecendo no base do cérebro, que é o famoso tálamo. Aí houve a projeção. Até aqui não houve dor, houve nocicepção. A partir do momento que há a quinta etapa, que é a percepção, é quando essa informação chega ao córtex. Aí eu posso dizer que uma paciente sentiu a dor. Aí, essa hora, o paciente vai olhar para o membro, o paciente vai vocalizar, ele vai berrar, ele vai morder, ele vai fugir. Então, agora ele tem a consciência da dor, tá bom? Então, isso, para o anestesista, é muito importante, gente, porque muitas vezes, durante o procedimento, a gente tem nocicepção, mas não necessariamente a gente tem a percepção. Então, vou ignorar essa nossa percepção? Não, eu preciso tratar ela o quanto antes para evitar as alterações e também os efeitos colaterais da dor. Imunossupressão, trauma, dor crônica, tudo isso tem que trabalhar junto, tá bom? Então, só é a dor quando chega no córtex. Se eu fizer só propofol, meu paciente nunca vai ter dor, tá? Tudo que ele vai sentir é a nocicepção. Só que quando o propofol sair do corpo do meu paciente, ele vai sentir toda aquela dor como uma avalanche. E aí ele vai ter um despertar horroroso, tá? Então, e até mesmo alguns animais ficam traumatizados, né? Tem medo, já muda o comportamento, ficam ranzinzas pro resto da vida, porque ele passou por um trauma relacionado a essa avalanche de dor, tá bom? Que seria o efeito chicote daí, né?
A gente está abafando. E qual que é o outro problema? Que eu vou precisar de muito anestésico para o meu paciente não responder a essa dor. Eu só estou impedindo que ele responda à dor, quando eu faço somente o hipnótico, no caso que eu dei o exemplo, o Propofol, tá? Então aqui a gente precisa entender, ó, o anestésico local vai impedir a dor no seu nascer, no teu nascimento, lá no bercinho, lá no ninho. Então ele vai bloquear os receptores e impedir a despolarização da membrana dos transmissores nessa fase de transmissão. Por isso que a gente faz bloqueio local ou loco-regional, a gente faz perineural para impedir que esse impulso nervoso passe daqui, tá? Já o azul, a gente pode utilizar os analgésicos, né? Os coadjuvantes analgésicos, tá? Então, os opioides vão trabalhar na modulação. O NMDA, tanto metadona tem MDA, como a ketamina, a umidazolam, vão agir na parte da projeção. Então, assim, midazolam, por exemplo, ele não é analgésico, mas ele vai impedir a nocicepção, tanto na projeção como na percepção, tá? O Propofol, por exemplo, o Propofol vai impedir aqui na parte verde, né, na percepção, o isoflurano, na percepção. Então ele não bloqueia a dor, ele não bloqueia a nocicepção, ele bloqueia a dor, vamos dizer, tá? Ele só vai agir nessa etapa da percepção. Então isso é que é muito ruim, tá? Então vai ter outros fármacos, por exemplo, meloxicam. Meloxicam vai agir também na parte vermelha. Qual que é a diferença da lidocaína e pro meloxicam nessa região aqui da transdução e transmissão? Que o meloxicam vai ter efeitos colaterais sistêmicos, vou ter que fazer uma dose, quando é necessário, uma dose mais alta, e ele não apaga a dor como um todo, tá? Ele vai mascarar os efeitos inflamatórios e deixar a dor fisiológica sem grandes complicações, dependendo do paciente. O anestésico local, não. O anestésico local vai fazer um interruptor. Ele vai ligar e desligar depois que passar o seu efeito. Então é muito interessante a eficiência que o bloqueio local faz. Com isso, meu paciente vai precisar de menos analgésicos na cascata da dor. Se eu bloqueei aqui, eu vou precisar praticamente só para o pós-operatório ou para quando passar o efeito da lidocaína ou dos anestésicos locais. E eu vou precisar menos fármacos para deixar o paciente dormindo. Porque quanto mais dor o paciente sente, mais anestésico geral ele precisa e mais efeitos colaterais esse fármaco ele vai precisar. Então, realmente, se torna muito, muito importante para a segurança anestésica do teu paciente. Por isso, gente, que no curso. Opa, apertei o botão errado aqui. Por isso que no curso anestesia do bloqueio anestésico sem ultrassom, eu vou ensinar todas essas técnicas de bloqueio, tá? Com cada uma delas, ela vai ter a parte teórica, ensinar o passo a passo, a referência anatômica, quando usar, quando não usar, todos os insights dessa condição, e pelo menos uma aula ensinando a fazer na prática, ou na prática no paciente, na rotina, ou na prática paciente em cadáver, tá? Então vai ter a prática ali do manuseio, colocação, sem falar as aulas teóricas relacionadas aos fármacos, a condição dos princípios da anestesia local. Então a gente vai ter uma abordagem super grande e bem completa, fora o e-book. Então a gente vai ter um livro lá, um manual da dos anestésicos locais, que vai ser, depois de você assistir, ainda vão ter algumas dúvidas, você vai conseguir ali no e-book assistir, ver a técnica, lembrar descrições. E na plataforma, todas essas aulas vão estar separadas por tópico da técnica. Então, eu quero fazer uma tumescência, vai ter lá o videozinho da tumescência, a prática da tumescência, e no e-book as referências, as tabelinhas de diluição e tudo mais que você pode fazer, quando não fazer. Então, fica um manual bem prático, uma condição bem favorável para você aprender. Quer entrar no curso Bloqueio Anestésico sem ultrassom? Clica no link da bio aqui no perfil ou até mesmo lá no Instagram e você vai ter acesso a tudo que tem, alguns bônus que vem e uma maneira facilitada também para você entrar ainda hoje nesse curso, beleza? Espero que tenham gostado até aqui. Fica com Deus e boa rotina. Tá? E eu tinha duas opções: estar como estava, não mudar, seguir minha vidinha, ajudar os alunos da faculdade e pronto. Eu podia ter parado, eu parei. Mas agora, o que eu estou fazendo agora é para ajudar você e mais pessoas a superarem o medo e mudar a carreira como médico veterinário e poder realmente ter uma transformação, ter uma mudança de vida. É isso que é o meu sonho sendo professor de medicina veterinária.